Olá, tudo bem? Algum tempo atrás eu publiquei um vídeo chamado Jesus e os valores da família cristã. E nesse vídeo eu selecionei passagens do Novo Testamento em que Jesus se refere à família. O meu objetivo com esse vídeo foi demonstrar que aqueles valores apregoados pelas instituições que se dizem cristãs, e também por muitas pessoas que se dizem cristãs, aquelas coisas referentes à família, não apenas não encontram base nos evangelhos, como também contrariam frontalmente o pensamento de Jesus a esse respeito. Embora meu objetivo seja claro, algumas pessoas acham que eu estou, de alguma forma, atacando a família. Não sou eu. Entendam-se com Jesus. Tudo que eu fiz foi ler passagens em que Jesus se referiu à família. Não há dúvida de que Jesus não via a família como base da sociedade ou como instituição a ser venerada, como querem hoje os líderes religiosos. Claro que movidos por interesses, É claro que o interesse desses líderes é manter o status quo, o estado vigente das coisas. É como diz aquele ditado, em time que está ganhando, não se mexe. Toda a sua narrativa salvacionista se apoia na estrutura familiar. Então, a propósito desse vídeo, alguém que se identifica como Literatura de Cordel, que acompanha o canal, fez o seguinte comentário. Diz assim, tece elogios, Eu amo a tua racionalidade, meu mestre Morel, mas tenho que aventar possibilidades hermenêuticas outras para o bloco de textos que leste. Todos poderiam ser lidos sob a ótica da premissa, Cristo é maior que tudo. Daí decorre que os tais mostrariam somente uma rivalização ao Cristo como deidade toda suficiente. Essa era a minha visão quando eu era espírita, embora fosse uma visão muito particular, que não encontra eco na literatura espírita. Minha visão na época não era baseada exatamente na literatura espírita, nem era muito bem aceita. O único espírita com pensamento semelhante ao meu era Carlos Torres Pastorino. E quem tinha uma visão semelhante também é Huberto Roden, que não é espírita, mas é para mim, assim, um filósofo muito admirável. Mas o meu pensamento, em resumo, era que todos temos, ou somos uma partícula divina que às vezes eu chamava de Cristo interno. Essa partícula divina seria a nossa ligação com Deus. E daí o possível sentido etimológico da palavra religião, do latim religare. É uma possível origem da palavra, não é provado que derive disso. Seria um processo de religação com Deus. Como eu era reencarnacionista, acreditava que a religação com Deus se dava através do aprimoramento do Cristo interno em sucessivas reencarnações. Jesus seria, nesta minha visão, um espírito muito antigo que tinha desenvolvido plenamente o seu Cristo interno. Então, a partir dessa premissa, a leitura dos textos evangélicos deveria diferenciar o homem Jesus do Cristo representado por Jesus. Eu fazia essa diferenciação de maneira muito clara. Assim, quando Jesus diminui o valor da família, ou quando diz que quem gosta mais da família do que dele não é digno dele, ele não estaria se referindo a ele como pessoa, mas ao Cristo interno presente em cada um de nós. Eu não poderia prezar mais a minha família ou a mim mesmo como pessoa do que ao Cristo que habita em mim, que é Deus em mim. Essa é uma leitura simbólica dos evangelhos, uma leitura possível e muito bonita, a meu ver. Uma leitura que nos mantém voltados para a ideia do bem, mas que não encontra respaldo na crítica textual dos evangelhos. Vendo Jesus sob o prisma histórico, não há margem para a interpretação, pelo menos não de passagens claras como estas. Só o que se pode fazer é a contextualização histórica. Literatura de Cordel, essa pessoa que assina assim, continua o seu comentário, diz assim, ainda que haja figuras hiperbólicas nos tais,
Se isso pode ser concedido, vermos nos textos. Caso não, eu teria aqui que demandar mais tempo para falar pontualmente. Mas para suportar minhas generalizações, eu irei me valer de uma, mas poderia deixar outras. Irei me valer de uma passagem. Vamos a ela. Tenha em vista que, sendo Jesus um ser misofamiliar, miso, aquele que odeia, né? Aquele que odeia a família, misofamiliar. Tal passagem não teria sentido. E mesmo eu sabendo, ele, né, que a Bíblia não é homogênea, dogmaticamente falando, com tal passagem posso ao menos mostrar-te, através dessa, outro viés pelo qual o teu bloco de textos poderia ser interpretado. A passagem que ele coloca aqui é Mateus capítulo 19, versículos de 1 a 10. Eu vou ler esta passagem. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Jesus, né? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-os os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Essa frase é muito utilizada. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E aí tem uma parte aqui entre colchetes, nesta versão que eu estou utilizando, a Almeida Revista Atualizada, que é uma parte que não consta em todos os textos. Diz assim: e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. A intenção dessa pessoa que assina como literatura de cordel é oferecer um contraponto às passagens que eu selecionei neste vídeo que eu acabo de citar, destas passagens em que Jesus se refere à família. Ele quer oferecer um contraponto a isso, né? Essa pessoa quer ponderar que em outras passagens, como essa que eu acabei de ler, sugerida por ele, ou por ela, Jesus apresenta uma visão diferente a respeito da família. No caso em questão, mais especificamente com relação à mulher. Há duas questões a serem tratadas aqui, antes de entrarmos no assunto propriamente dito. A primeira é que esse tipo de dilema tratado por Jesus aqui, trazido a ele pelos fariseus, esse tipo de dilema era muito comum na época de Jesus. O Talmud, né, que embora tenha sido escrito entre os séculos 2 e 3, ele é um compêndio de ensino dos rabinos e representa uma tradição muito antiga, né? O Talmud apresenta muitas dessas polêmicas. E importantes rabinos tinham visões diferentes a respeito desses temas. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que essas passagens têm como objetivo evidenciar a sabedoria de Jesus, justamente porque esse tipo de polêmica era muito comum e muito valorizado, né? O ganhador dessas discussões era muito valorizado no tempo de Jesus. Ainda hoje existem muitos apreciadores de debates, né? O evangelista quer apresentar Jesus como um rabi, como um sábio. Além disso, é preciso sempre levar em consideração que na época em que os evangelhos foram escritos, havia um antagonismo muito grande entre os primeiros cristãos e os fariseus. Por isso, os fariseus sempre são apresentados como opositores de Jesus,
como pessoas que queriam tentar Jesus, queriam colocar Jesus à prova, né? Deixá-lo em saia justa. Jesus aqui não está defendendo o casamento e muito menos a família. Jesus está se opondo a um costume vigente ainda naquela época de repudiar a mulher por qualquer motivo. No Talmud nós vemos que homens repudiavam a mulher na noite de núpcias, né? Por não se agradar dela, ou mesmo por ela ser má cozinheira. A mulher repudiada não poderia casar novamente, pois era considerada uma má mulher, né? Uma mulher que não era digna de casar. Temos que ter em mente que, à época, a mulher ela era considerada propriedade do marido. Era pouco mais que um objeto. Você pode notar que Jesus não se refere ao divórcio. Jesus se refere apenas ao repúdio. É só você voltar o vídeo, então procurar essa passagem no Novo Testamento. Jesus se refere apenas ao repúdio. Eram duas ações diferentes. Com a carta de divórcio, a mulher ficava livre novamente. Com o repúdio, a mulher se tornava indigna e não podia mais casar. Os fariseus dizem a Jesus que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar. Jesus se manifesta apenas sobre o repúdio. O começo da resposta de Jesus, né, quando diz que Deus os fez macho e fêmea e que formarão uma só carne, é a citação de Gênesis capítulo 2, versículo 24. E está se referindo à criação da mulher por Deus. É claro que Jesus, interpelado numa questão da lei, cita a própria lei. Certamente não estava na agenda de Jesus promover o divórcio entre casais, né? Mas o fato é que Jesus prometia recompensas no céu a quem deixasse tudo, inclusive a própria mulher, para segui-lo. Isso, para mim, não diminui a importância de Jesus. Ele tinha uma proposta clara de desapego de tudo, pois acreditava que o mundo estava prestes a terminar. Hoje, mesmo que nós não pensemos que o mundo vai acabar, podemos aproveitar muito do ensino de Jesus. A sua proposta de desapego continua plenamente válida. Muita força e paz para você.